Olá, eu sou a Leila Sterenberg e começa agora o SEBRE Conversa, o podcast do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. A partir desse momento, você acompanha comigo uma análise de alto nível sobre temas importantes no mundo e os impactos no Brasil. A gente está gravando no Palácio da Cidade, que pertence à Prefeitura do Rio de Janeiro. Nesse local estão acontecendo reuniões preparatórias para a cúpula do G20 de 2024, que vai ser aqui do Rio. E recebo para essa conversa o ex-ministro Raul Jungmann, ele que atualmente é presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. Ele esteve à frente das pastas da Defesa, Segurança Pública e Reforma Agrária, além de ter tido 3 mandatos como deputado federal. Ex-ministro, ou Raul, muito obrigada pela sua presença. Já tenho certeza de que vai ser um prazer conversar contigo. Começo lhe perguntando o seguinte: você já disse em entrevistas que o lugar do Brasil no mundo vai depender da nossa relação com a questão ambiental. E o IBRAM realizou, no fim de agosto de 2023, a Conferência Internacional Amazônia Novas Economias. Eu me pergunto se a própria realização dessa conferência, tendo povos originários, diferentes setores da sociedade civil, diferentes setores do empresariado, academia, figuras internacionais, ela não é uma amostra de mudança de postura. Olha, em primeiro lugar, porque eu diria que o nosso destino, nossa posição no mundo está atrelada à questão ambiental. Porque, de fato, nós somos um player global no que diz respeito a esse tema, né? E dentro, digamos assim, da pauta que nós temos hoje na questão ambiental, na transição para a economia de baixo carbono, a Amazônia é central. E a Amazônia é brasileira e a Amazônia, ao mesmo tempo, tem reflexos para dentro do Brasil e para fora do Brasil. Então, isso responde às suas 2 questões. Em primeiro lugar, é por que o nosso lugar no mundo está atrelado à questão ambiental. Porque, de fato, nós somos uma potência, né, no que diz respeito a esse tema e às suas implicações, e, ao mesmo tempo, nós escolhemos abraçar a Amazônia, que era o propósito daquela conferência, porque ninguém pode se excluir da responsabilidade com a questão climática, com a crise climática, né? Daí que o setor amadureceu essa discussão e decidiu promover essa grande conferência, reunindo todos os interlocutores para buscar alternativas e soluções que preservem a floresta viva, que preservem e assegurem o respeito às populações originárias, garanta a natureza e, obviamente, o desenvolvimento sustentável, porque não há possibilidade de você cuidar do clima sem cuidar das pessoas. Isso tem que ser integrado. Esta é a razão da conferência e eu acredito que essa contribuição ela foi muito positiva. Você foi ministro da Defesa e uma questão na Amazônia é o garimpo ilegal, né, que vem junto com o crime organizado, quer dizer, com tráfico de drogas, com tráfico de animais, tem a questão do desmatamento ilegal, tráfico de madeira. Como é que o IBRAM vê esse problema? Olha, a gente tem assumido, eu diria, uma coliderança no que diz respeito ao combate do garimpo ilegal. E por quê? Primeiro, porque ele destrói a natureza, à medida que ele joga mercúrio nos rios, por exemplo. Em segundo lugar, porque ele é um desastre em termos de respeito às populações originárias, prostitui as crianças, destrói as comunidades e tudo mais. E terceiro, como você bem disse, ele está associado ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, ao tráfico de drogas, ao descaminho, contrabando e tudo mais. Então, se nós temos um compromisso com a Amazônia, evidentemente que nós temos os inimigos, tá certo, deste compromisso. Daí que nós assumimos essa liderança, capitaneando pautas junto ao Banco Central, à Receita Federal, à Comissão de Valores Mobiliários, inclusive no exterior, onde eu já estive por 2 vezes na Suíça e estamos para ir à Inglaterra, pedindo a corresponsabilidade desses países que são grandes portadores de ouro, para que eles não trabalhem com esse ouro de sangue, o ouro que destrói a floresta, o ouro que destrói as populações originárias. Eu conversei não muito tempo atrás com o embaixador suíço e ele falou exatamente disso, né, desse comprometimento da Suíça para fazer esse rastreamento. Isso. É possível que a gente tenha também, na sua visão, um comprometimento britânico, por exemplo? Olha, está no início, mas a embaixadora, com quem eu já estive por 2 vezes, ela está muito empolgada em levar adiante essa nossa proposta, né? Evidentemente de parceria. E se nós tivermos o apoio da Suíça, que, para você ter uma ideia,
70% das exportações brasileiras para a Suíça são de ouro. Lembrando que, segundo o relatório do Instituto Escolha, metade do ouro produzido no Brasil é ilegal, é ouro de sangue, né, como se diz. E a Inglaterra é também uma grande importadora de ouro. Se nós tivermos no âmbito, no contexto da União Europeia, esses dois países se corresponsabilizando com luz, claro, o Brasil tem que fazer o seu dever de casa, e está fazendo, é bom que se diga isso. Então, nós podemos ter a possibilidade de retirar mercado para esse ouro ilegal. Porque não é só você reprimir, não é só comando e controle. Você tem que não dar mercado, não permitir que esse ouro possa fluir e possa trazer ganhos criminosos, porque ele basicamente destrói a floresta amazônica. Essas diferentes camadas de crime que existem na Amazônia, elas são um problema transnacional, né? Como é que você vê a disposição para a cooperação entre os países que estiveram também em Belém, coincidentemente, reunidos em 2023? Não há nenhuma possibilidade de você combater a questão da criminalidade, o ouro ilegal, o desmatamento, num só país. A Amazônia ela se espraia por 9 países da região, basicamente. Então, se não houver cooperação, se não houver integração, troca de informação, não vai se conseguir resolver. Porque, por exemplo, o rio Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, ela é de penetração, ela vem dos Andes, para você ter uma ideia. Então, os milhares de igarapés, de rios, de córregos, eles servem como condutos, tá certo? Como vias de exportação do tráfico de drogas. Então, ou bem a cooperação, troca de informação, inteligência, coordenação, metas a serem estabelecidas, ou você não vai resolver num país só. Não há a menor possibilidade. Bom, para que a gente se arvore potência ambiental, a gente tem que dar conta aí do nosso desmatamento, resolver esse problema. E ele anda junto com grilagem de terras. Né? Também não fica bem na falta a gente ser potência do ponto de vista da segurança alimentar, né? Produzindo em área que foi grilada e onde houve desmatamento ilegal. Sim. Você foi ministro da Reforma Agrária, quer dizer, Sim. conhece bem esse setor. Né? Então, que perspectivas a gente tem de melhorar? Esse é um tema complexo, porque o Brasil, particularmente na região norte, vive um caos fundiário. Isso porque grande parte do processo de legalização da terra, na Amazônia, ele é confuso, ele é embaralhado, ele não tem a necessária supervisão, porque uma terra, para você, juridicamente se tornar proprietário, você tem que ter um registro, um assentamento num cartório exatamente voltado para isso. Acima desse cartório, você tem uma correição dos tribunais de justiça. Isso não vem funcionando. Se isso não funciona, então você pode conviver com situações em que você tem exatamente invasão de terras, tá certo? Você tem o garimpo ilegal, você tem a grilagem de terras. Então, é preciso enfrentar isso. Ou seja, é preciso resolver o problema do caos fundiário que, infelizmente, vigora na Amazônia. Inclusive, porque se não resolver isso, você não vai conseguir ter fundamentos para um mercado de crédito de carbono. Porque sem ter clareza de quem pertence àquela área, não há como você, em cima disso, erigir determinadas possibilidades em termos de crédito de carbono. Então, esse é um problema muito sério que precisa ser devidamente enfrentado. E o governo, até aqui, não tem dado os passos necessários nessa direção, infelizmente. Mas é incontornável resolver esse problema fundiário e da grilagem na Amazônia. Para lhe dar uma ideia, quando eu era ministro da Reforma Agrária, um cidadão chamado Falbe Saraiva de Farias, ele era dono de aproximadamente 12 milhões de hectares na Amazônia. Ele era dono das terras públicas, das terras privadas, tá certo? Através de boa parte de grilagem. Inclusive, ele criava terras, porque ele tinha mais de 100% daquele território. O que é um exemplo claro, tá certo? E histórico do grau que você tem de problemática, de dificuldade, mesmo de caos nessa área. O mercado de créditos de carbono é um filão aí para o Brasil que tem a possibilidade de ser uma potência ambiental. Numa certa medida, a gente até já é. E nesse sentido, como é que você viu essa aliança aí pelos biocombustíveis firmada entre Brasil, Estados Unidos e Índia durante a cúpula do G20 na Índia? Eu achei extremamente positivo, tá certo? Acho que isso pode impulsionar esse mercado. Essa é uma das alternativas que nós temos para essa questão da crise climática, sem a menor sombra de dúvida. Nós precisamos fluir de uma economia à base de combustíveis fósseis para energia à base renovável. Acho essa aliança muito positiva. Agora, vamos esperar as metas a serem estabelecidas e como dar-se-á essa cooperação. É isso que tem que seguir este acordo, que, sem sombra de dúvida, foi muito importante.
Como é que você viu a cúpula do G20 na Índia? Alguns analistas, professor de Relações Internacionais Oliver Stunkel, por exemplo, citou o caráter meio aguado da declaração final, né, e viu ali uma crise do multilateralismo, até porque existe, nas palavras dele, uma força centrífuga hoje entre as potências, o que dificulta a obtenção de consensos, né? Qual é a tua visão? Você entrevistou o Tony Blair, aliás, excelente entrevista, parabéns, na nossa conferência. E o Tony Blair chamou a atenção que na transição do G20, aliás, do G7 para o G20, se conseguiu ampliar a representatividade. No G7 era mais fácil tomar a decisão, porque era um clube de países ricos e que tinha uma certa homogeneidade. Era fácil tomar decisões, mas não tinha a necessária representatividade. O G20 tem essa representatividade. Ele é cortado hoje pelos grandes conflitos internacionais. Nós tivemos a ausência do Putin e tivemos a ausência do Xi Jinping, ou seja, duas potências fundamentais para dar representatividade. É isso que aí está. Talvez isso tenha contribuído, quer dizer, essa polaridade que nós estamos vivendo, né? Essa ausência de líderes de países absolutamente centrais tenha contribuído para este, digamos, esse final, né? Por assim dizer, aguado. Agora, não há possibilidade de substituir o G20, tá certo? Nós, evidentemente, precisamos de uma reforma da Organização das Nações Unidas, do seu Conselho de Segurança. O multilateralismo é a saída que nós temos, inclusive para o Brasil, tá certo? Você lembra de novo, vou falar aqui no Tony Blair, se lembra que ele falou, olha, nós temos 3 gigantes, nós temos os Estados Unidos, temos a China e, em breve, a Índia. Para que países como o nosso possam sentar nessa mesa, ele precisa do multilateralismo, ele precisa agregar alianças para poder representar interesses realmente do nível compatíveis com esses grandes países. Então, o nosso caminho, o nosso destino é o multilateralismo, em que pese ele ter saído aguado, é verdade, mas não há outro caminho para você enfrentar as grandes questões globais. E o Brasil tem a oportunidade, estando na presidência rotativa do G20, de achar interseções, construir pontes? Eu acho que o Brasil conseguiu isso. Nessa primeira fala do presidente Lula, ele tocou em temas que são temas comuns aos países, né? A questão da segurança alimentar, a questão ambiental que ele colocou lá dentro, e mesmo a questão da fome, se ela não é algo que diga respeito aos países centrais ou países ricos, mas, sem sombra de dúvida, é um tema que merece atenção global. Então, esses temas são temas globais e eu acredito que essa liderança, né, essa coordenação do Brasil pode ser extremamente positiva, se bem aproveitada, mas trabalhando sobre temas que unifiquem ou que sejam transversais a todo o G20. Caso contrário, efetivamente, vai continuar aguado. O IBRAM congrega grandes empresas. Como é que o empresariado, com que expectativa ele vê a presidência do Brasil no G20? Como uma grande oportunidade, por exemplo, para o setor. O setor ele é fundamental e decisivo para a tão falada transição para a economia de baixo carbono. Não há transição para a economia de baixo carbono sem os chamados minerais críticos, como eles chamam lá fora, estratégicos aqui. Minerais como lítio, como nióbio, como terras raras e outros mais, que o Brasil tem possibilidades, tem grandes províncias, por assim dizer, eles são essenciais para a transição. Ou seja, claro, não há transição sem minerais críticos. Então, o Brasil pode aproveitar para lançar o que eu chamaria de uma geopolítica mineral, tá certo? Há quem diga que essa década, essa próxima década é a década dos minerais, ela é fundamental, tá certo? Por exemplo, para as baterias, né? Para a energia solar, para a energia eólica, para os carros movidos à energia, seja o que for, é central. E o Brasil tem também um lugar aí. Então, cabe ao Brasil aproveitar essa sua potencialidade, que, aliás, é do interesse de todas as demais nações. Por isso, a nossa expectativa é muito positiva. Em termos de regulação, a gente já tem tudo que é necessário para a gente tirar partido desse potencial de lítio, de grafite. Como é que estamos, por exemplo, na comparação com vizinhos aqui da América do Sul, que também têm reservas minerais importantes? Vamos lá. Eu acho que nós estamos atrasados porque ainda não temos uma política nacional de minerais críticos. Nós estamos em diálogo e trabalho com o BNDES, que até novembro deve apresentar uma proposta para esse setor. Nós levamos essa proposta ao MEDIC, ao vice-presidente e ministro Alckmin. Nós temos um pedido de audiência com o presidente da República para apresentar, inclusive, a nossa agenda com relação a tudo isso, que aí está. Agora, há um outro lado que também nos preocupa, quer dizer o seguinte, veja só, é preciso capital, é preciso investimento. Você tem a província, você tem os recursos, mas eles estão lá na terra.
para que você extraia ele, você o transforme em algo que seja um commodity, você possa explorar, você precisa de investimento. E aí eu tive, só para você ter uma ideia, eu tive uma reunião com a Febraban, a partir de um convite que fizemos ao Isaac Sidney, que é o presidente. E a Febraban deu os números simplesmente assim, assombrosos, né, do distanciamento do setor financeiro nacional para com a mineração, no qual o Brasil é um player global. Pra você ter uma ideia, a Febraban tem aplicado no setor produtivo privado brasileiro 2 trilhões e 100 bilhões de reais. Sabe quanto desses 2 trilhões e 100 bilhões estão aplicados na mineração? 18 bi, 0,9, não chega a ser 1%. E vou lhe dar um outro dado que também é muito preocupante. Na Bolsa de Valores, a B3 no Brasil, eu tenho 4 mineradoras brasileiras. Na Bolsa de Valores de Toronto, eu tenho 42 mineradoras brasileiras. E para encerrar, nós temos um outro problema, que é o mapeamento geológico brasileiro, que também deixa muito a desejar. O Brasil não sabe o que é que o Brasil tem. Quantos por cento do nosso território está mapeado? Veja, a gente trabalha com 2 escalas. 1 por 100 mil, tá certo? Quer dizer, 1 centímetro por 100 mil, nós temos 27%. 27, um quarto, praticamente. Mas essa escala, ela, como a gente diz, ela é muito grande, muito rombuda, por assim dizer, para você, em cima dela, você partir para a pesquisa mineral, né? Na escala adequada, que é 1 por 50 mil, você tem apenas 4% do território nacional. Isso diz tudo. O Serviço Geológico Brasileiro tem meio século de existência, não estou aqui atribuindo culpa a ele, mas a verdade é que nós estamos atrasadíssimos. Países como Estados Unidos e Canadá têm mais de 90% do seu território devidamente mapeado. Essa é a verdade. Nossa, impressionante. Para que o Brasil tenha êxito na sua política externa, ele tem que primeiro saber que país quer ser, né? Uma questão de identidade ali. E a interação entre os diferentes entes republicanos faz parte disso, né? Como é que você vê hoje o lugar das Forças Armadas no Brasil, à luz dos 4 anos de governo Bolsonaro que nós tivemos, à luz também de fatos que vieram à tona durante a intervenção federal no Rio de Janeiro, com o general Braga Neto, e essa intervenção foi decidida quando você ainda era ministro da Defesa, né? E logo depois você virou ministro da Segurança Pública. Isso. Então, em que pé estão as Forças Armadas hoje no Brasil, na sua visão? Sendo um tanto ousado e arriscando a resposta, não estão. Quer dizer, as Forças Armadas, desde a chamada redemocratização em 1985, o país não decidiu o que é que ele quer das Forças Armadas. Particularmente a quem cabe isso, que é o nosso sistema político representativo. O Congresso Nacional não conhece, infelizmente, a minha casa de origem, não entende e não tem foco voltado para as Forças Armadas. Então, as Forças Armadas, por si mesmas, tá certo? Elas detendo um grau de autonomia, tá certo? Que não é compatível com o seu papel constitucional e também na defesa da nação, elas demandam que o poder político oriente, dialogue, dê um rumo. Quem dá o rumo para as Forças Armadas numa nação democrática é o sistema político. Acontece que o sistema político não exerce esse papel. Então, esse é o primeiro ponto que me levou àquela afirmação que eu disse que seria um tanto quanto ousada. Então, é preciso que se construa esse diálogo, e esse diálogo se faz dentro do Congresso Nacional. Acontece que o Congresso Nacional, repetindo, ele não dá esse rumo, ele tem outras prioridades, tá certo? Por uma série de motivos que a gente pode explorar numa outra oportunidade. Então, por isso mesmo, é preciso que se faça uma definição, uma redefinição do papel das Forças Armadas na defesa nacional. Senão, nós vamos continuar vivendo essa questão, como nós estamos vivendo, e isso é um enorme prejuízo para a nação. Porque a defesa nacional compreende o quê? Compreende o território, a soberania, a cultura, o povo, compreende aquilo que nós nos entendemos por nação. E se não acontece uma definição de rumos, evidentemente, nós temos prejuízos, não só para as Forças Armadas, para o país, e como nós vimos recentemente, para a própria democracia. Não que as instituições militares tenham concordado em algum momento com rasgar a Constituição e fazer um golpe. Mas, de fato, aconteceram certas infiltrações. Se militares, a exemplo de policiais, de auditores fiscais, a exemplo de procuradores e outras categorias de Estado,
se fossem para a política, não voltassem para dentro das suas corporações. Isso é fundamental. Além de que é preciso dizer aonde os militares podem participar de governo. Eu entendo que eles devem participar nas suas áreas afins. Que áreas são essas? É a área atômica, nuclear, que é de segurança nacional, é o espaço, que também tem a ver, é a área cibernética, que hoje é importantíssima, e, obviamente, a guarda do presidente e do vice-presidente da República. A função estrita deles é de Estado e da defesa do país. E é isso que nós precisamos construir e que, infelizmente, até aqui não se deu a contento. Ao longo desses anos aí de vida pública, né, como é que você vê o Brasil hoje, quer dizer, a maneira como a gente está lidando com desafios que a gente tem nesse momento? Ao longo dessa conversa aqui você já mencionou várias questões aí que estão em aberto, mas queria para a gente fechar um balanço, né, para se recolocar no mundo nesse momento. A gente está como na foto? Eu vou responder com um ditado do Tommy Gramsci, filósofo italiano, que dizia o seguinte: ao pessimismo da razão é preciso contrapor o otimismo da ação. Então, evidentemente que, ao ouvir a sua pergunta, eu me lembrei quando era garoto, e nós mudamos muito, e mudamos para melhor, mas, ao mesmo tempo, permanecemos com uma pauta, que eu vou chamar uma pauta histórica, que nós ainda não conseguimos concluir. Eu falo da educação, falo da saúde, falo da segurança, por exemplo. E, ao lado disso, nós temos novas pautas que estão chegando, que não são só nossas. A pauta ambiental, a pauta da tecnologia, a pauta, por exemplo, das migrações, a pauta do nosso débito fiscal, das nossas, talvez, em grande medida, impagáveis, promessas que fizemos, por exemplo, na área da Previdência e outras coisas mais. Então, o acúmulo dessas duas está a exigir que a gente passe efetivamente a limpo alguns dos pactos que nós temos, particularmente o pacto da representação política com o país. Isso precisa ser devidamente reformado e revisto. Né? Se isso não acontecer, nós não vamos conseguir fazer o salto entre as nossas potencialidades e aquilo que efetivamente nós somos. Né? Então, um país conviver com pobreza, com violência, certo? Com depredação de recursos humanos, em pleno século XXI, com as nossas potencialidades, olha, para mim é difícil, é duro. Mas, ao mesmo tempo, ao pessimismo da razão é preciso contrapor o otimismo da ação, até enquanto aqui estiver. Não tem a menor sombra de dúvida, também não há outra saída. O pessimista perde duas vezes. Ok? Raul, muito obrigada por essa conversa. Foi um prazer conversar contigo, de verdade. Obrigada pela entrevista e já fica o convite para voltar. Prazer recíproco. Essa edição do Sebre Conversa fica por aqui. Agradeço a sua audiência, a sua companhia. Já fica o convite para uma próxima conversa. Você que está em casa, o Sebre Conversa tem edição do Gustavo Cascon, produção executiva do Pedro Formitag, trilha sonora original do Marcos Souza, trabalhos técnicos do Betão Ferreira, do Rodrigo Aguiar e do Eduardo Pique, com apoio técnico da HD Solution.